A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título Acabe e o profeta Elias. O texto áureo que se encontra em Deuteronômio 7:9 nos diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Deus é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Mas também é um Deus justo. Todo pecado que o ser humano cometer terá a consequência. Toda desobediência terá consequência. A leitura bíblica que se encontra em 1 Reis 16, 29 ao 30, 29 e 30, capítulo 17, versículo 1 ao 7, capítulo 18, versículo 17 ao 21 nos diz: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Então Elias, os tisbitas dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. O profeta Elias apareceu em um período crítico da história de Israel, época em que Acabe, rei, influenciado por Jezabel, sua maléfica esposa, fez de tudo para eliminar a adoração a Javé em Israel. Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. Em tempos de apostasia, quando imperam a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o
autêntico sentido e o propósito do seu reino, como se encontra em 1 Reis 17:1. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviasse completamente dos mandamentos sagrados e do temor do Senhor, como está em 1 Reis 16:30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu a caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias, como está em 1 Reis 17:1. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota a Baal e a Será, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos de Deus, como se encontra em 1 Reis 21:25. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Em razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu de seus pecados diante de Deus. Acabe estava com o coração endurecido. Não se arrependia do mal que estava fazendo. Não se arrependia da sua desobediência. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e de sua esposa Jezabel, que o ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta Elias, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam. Deus é fiel. Deus não desampara
aquele que é justo, aquele que é obediente, aquele que é fiel ao seu Senhor. Basta a gente ter fé que Deus em todos os momentos está conosco. Basta ter fé e ser obediente ao nosso Deus. Ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que cuida de nós. A bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado pelos corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. Deus não deixa faltar o pão aos seus filhos fiéis. Uma prova disso nós temos na vida de Elias, que Deus usou os corvos para levar pão para matar a fome de Elias. Alimentou Elias 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta, como está em 1 Reis 17:9. Deus é um Deus fiel, não há o que temer. Se temos esse Deus à nossa frente, se temos esse Deus cuidando de nós, haja o que houver, que sejamos obedientes à palavra do Senhor, que o Senhor é fiel, Ele sempre cuida dos seus. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si mesmo e ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Deus não deixou nada faltar naquela casa. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Que Deus, Ele é fiel conosco. Por mais dura que os problemas em que estamos passando, por mais difíceis, Deus está conosco. Nós nunca passaremos problemas nenhum, qualquer luta, sem que Deus esteja do nosso lado. Deus passa conosco. Deus nos dá força para enfrentar qualquer problema, para vencer qualquer luta, qualquer batalha. Desde que sejamos obedientes ao nosso Senhor. O Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades. Creiamos, Deus é conosco, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Basta sermos fiéis a Ele. Quando a viúva de Sarepta encontrou Elias, pensou que estivesse preparando sua última refeição. Mas um simples ato de fé realizou o milagre. Ela confiou em Elias e lhe deu tudo o que tinha de comer. O único alimento que ela tinha em casa para ela e para o filho, ela
entregou para o profeta. A fé é o passo entre a promessa e a certeza. Os milagres parecem extremamente fora do alcance para a nossa fé frágil. Mas cada milagre, grande ou pequeno, começa com um ato de obediência. Deus, Ele gosta dos filhos obedientes. Obedecer é bom. O obediente tem bênçãos de Deus. Não podemos ver a solução até que demos o primeiro passo de fé. Mesmo depois que Deus realiza um milagre em nossas vidas, nossos problemas podem não estar terminados. A fome era uma experiência terrível, mas o pior ainda estava por vir. A provisão de Deus nunca é dada para que descansemos nela. Precisamos confiar nele ao enfrentar cada provação. Deus está sempre conosco. O coração endurecido, a idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram por parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender. Mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi a de acusação: és tu o perturbador de Israel. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. O homem, o ser humano, tem que zelar pela sua salvação. Tem que estar sempre vigilante. Porque pode pecar e através do pecado que vai acumulando, o homem vai endurecendo o seu coração, ficando cada vez mais difícil de reconhecer o seu erro. Isso trará graves consequências para a pessoa. A sequidão espiritual do rei Acabe. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele, como está em 1 Reis 17:1. Todos que estão ao redor, todos que dependem do apóstata, sofrem as consequências do pecado. Isso é fato. Infelizmente, o apóstata, quando vem as consequências do seu pecado, outras pessoas também sofrem juntamente com ele. Sejamos vigilantes, que Deus está de olhos abertos. Deus é misericordioso, Deus é amoroso,
Deus perdoa, porém, tudo que fizermos terá consequências. Sejamos perseverantes. Rogamos a Deus que nos dê força para vencer todo o mal, toda a luta. E procurarmos não pecar, não ser desobedientes ao Senhor. Para isso, só teremos vitória. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. O pecado vai chegando devagar. Uma falha aqui, uma falha ali. O ser humano não se arrepende, não conserta com o Senhor e vai aumentando um pecado, puxando o outro, até que o homem se encontra no fundo do poço. Até que a sequidão espiritual domina o seu ser. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar força nessa caminhada. Essa caminhada gloriosa ao encontro do Senhor. Que Deus é maravilhoso. Deus cuida de nós. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel ao nosso Senhor, que Ele está sempre conosco, Ele está sempre cuidando de nós. Sentimos a presença do Senhor sempre que estamos com algum problema. Deus está conosco. A sua misericórdia dura para sempre. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar ao caminho do Senhor. Apesar da dureza do coração de Acabe, dos seus pecados, da sua idolatria, da sua desobediência, Deus, com a sua infinita misericórdia, usa um profeta para falar com ele. Usa Elias a retornar aos caminhos do Senhor. Porém, Acabe já estava com seu coração endurecido. Ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. O homem, todos nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a pecar enquanto estamos nessa terra. Porém, Deus, tão misericordioso, Ele nos dá chance ao homem de se arrepender. O homem tem que estar sempre atento à voz do Senhor, atento à convocação divina para o arrependimento. Deus quer que o homem se arrependa dos seus pecados. Deus quer que o ser humano se volta para Ele. Deus quer dar bênçãos a todos. Basta que todos ouçam a voz do Senhor. Converta-se do mau caminho e venham para o Senhor. Venham fazer parte dessa família do Senhor. Essa família que um dia vai morar no céu. Essa família vitoriosa, que luta, que tem problemas, tem aflições, mas confia. Sabe que o Senhor está conosco.
sabe que o Senhor passa pelos problemas ao nosso lado. Sabe que tudo que passarmos, Deus jamais nos abandonará. Que nós possamos continuar nessa fé, continuar pedindo a misericórdia do Senhor para nossas vidas. Fique com Jesus e que Deus nos abençoe grandemente.